Fechar aqui. Olá pessoal, tudo bem? Fui ali fechar o vidro ali porque passa umas motos barulhentas aqui que vocês não acreditam. Tudo bem aí? Como que vocês estão? Estamos por aqui, olha lá o fã clube do Alan. Mais um dia de conteúdo, exatamente. Tá sendo sensacional essa semana, né? Vocês estão gostando? Michelene, tudo bem? Olá, vamos entrando aí pessoal. Fala pra mim se vocês estão gostando das lives, o que vocês acharam ontem, Marcos e Belucci. Eu estava lá com eles, dois caras sensacionais, viu? Conversamos com ele, que show, foi sensacional aquele show. Eu que não sou muito do sertanejo, gostei das músicas dos caras. E os caras, muita gente boa, conversou com a gente. Que legal, né? Foi pra celebrar, mas não acabou, né? Celebrar, hoje, agora, meio-dia, vai ter conteúdo. Vou trazer conteúdo para vocês aqui, algo muito importante que nós vamos falar. Um assunto que eu gosto muito, né? Para quem me conhece há mais tempo, eu sou químico formulador de tinta. Então nós vamos falar sobre o que hoje? Tintas. O Alan já falou sobre colorimetria ontem, vou revisar com vocês. Maravilhoso, tá? Que semana maravilhosa, né? Que semana... Ó o Denis aí, fala Denis, tudo bem? Meu amigo lá... Bom, hoje nós vamos então, como eu falei, né? Eu sou químico formulador de tinta, para quem não saiba. Trabalhei 12 anos com tintas, formulando tintas, e hoje nós vamos falar com tintas, tá? Vamos falar sobre tintas. Vou falar também de alguns cuidados, vamos falar do diluente, vamos falar aqui do branquinho, vamos falar da neutralização com laranja. O Alan já falou para vocês na live de ontem à noite como se utilizar os tons, né? Isso é muito importante para cada tom, tons mais rosados, tons corais, tons mais avermelhados. Eu vou mostrar umas fotos para vocês aqui hoje. Vai ter o sorteio. Hoje quem está comigo não é a Poliana está numa ação, eu até estava lá com o pessoal, nós estamos fazendo mais uma ação beneficente num asilo, onde nós vamos levar fraldas, nós levando álcool em gel, café e açúcar, porque nós ligamos lá, o que vocês precisam? E eles falaram que precisava muito de café e açúcar, que o consumo é alto. Então nós, baseado no que eles pediram, nós estamos fazendo essa ajuda também hoje. A Poliana ficou lá, ficou uma parte da equipe lá, o Will, e quem está comigo aqui hoje para fazer o sorteio, que vai ser no final da live, é o Gustavo, tá? A maioria de vocês já deve conhecer o Gustavo, então hoje eu e o Gustavo vamos fazer a live para vocês. Tem as regras do sorteio que vocês já saibam, né? Sabem, está lá no post, tem que marcar 5 amigas, tem que compartilhar nos stories, tem que estar com a marca d'água lá do Elite Lábios, da semana de lábios, tá? Então essas são algumas regras, mas o sorteio vai ficar pro fim, tá? Fala mais sobre lábios escuros, eu vou falar sobre lábios escuros, que é algo muito importante, tá? Muito importante. E vocês vão entender, eu quero que vocês entendam uma coisa. O Alan fala muito sobre método, tá? É que nem uma receita de bolo. Se você tem a receita, fica muito mais fácil de você fazer o bolo do que você tentar fazer ela do nada. Então você precisa ter um método, a orientação para que você faça o procedimento da maneira correta, tá? Tem muitas pessoas que gostam de ver videozinho na internet, alguma coisa assim, sai fazendo e acaba não tendo um resultado satisfatório. E em caso de lábios escuros, até traz um problema muito sério. Então nós vamos falar sobre isso também. Não entendíamos o uso do branco. Então, vou revisar o uso do branco, vou falar das diferenças das tintas. Eu recebi uma pergunta no direct, eu vou falar para vocês, eu não me lembro o nome dela agora, sobre tintas orgânicas e inorgânicas, eu vou falar para vocês, tá? Então... nós vamos revisar então a parte de colorimetria do Alan, vou colocar algumas fotos para vocês. Na hora que eu colocar a meia aula de ontem dos pigmentos, agora nós vamos falar mais profundo, além do que o Alan falou ontem, eu vou revisar e vou falar um pouco de característica de pigmento, tá? Da tinta em si. Elas têm algumas características que são muito importantes, tá? São muito importantes, e eu como químico formulador de tinta que sou, né, vou passar para vocês, tá claro? Tá? Então hoje nós vamos ter
nós vamos ter a revisão da aula de ontem de colorimetria. Nós vamos falar sim sobre a correção e principalmente sobre lábios negros. Só que lábios negros eu vou mostrar algo que é muito sério para vocês, mas depois o Alan talvez ele vai revisar com vocês. Como eu falei, o método está dentro da técnica. E aí é mais a expertise do Alan. Eu só vou trazer os cuidados, vou falar sobre a colorimetria e o Alan ele vai explanar muito melhor para vocês, porque ele é o cara da técnica de lábios, né? Vou mostrar alguns lábios que ele vem fazendo aqui para vocês, que talvez vocês já viram no feed dele, mas nós vamos revisar, tá bom? Então, só para recapitular, aula agora de colorimetria, uma aula, né? Infelizmente, pelo nosso tempo, não dá para a aula de colorimetria se juntar sobrancelha e lábios, aí dá 2, 3 dias de aula, mas eu vou recapitular, simplificar para vocês o que vocês precisam saber, né, para começar a fazer o trabalho. Depois, se quiser ir mais a fundo, a gente precisa estudar um pouco mais, mas eu vou trazer de uma maneira simples para vocês, revisando como estilizar cada tom. Temos os tons mais rosados, ó, os mais rosados nós temos o Heroine, nós temos o Dance, nós temos o Kiss, que é um rosa já um pouco mais fechado, nós temos o Marcela não, nós temos o Retrô já, ó. Essas são a linha dos rosas, né? Temos o Naturale, ó. A gente tem uma linha de rosas, tá? Tirando aqui o Dance, que ele já entra lá num pouquinho mais alaranjadinho, não sei se dá para vocês verem, ó. Temos um rosa mais vivo, mais fechado e forte. Nós temos um rosa mais clarinho, mais nude, né? Mais nude não, um rosinha mais, assim, ele tem uma cor viva, mas ele é mais clarinho. E nós temos os dois rosas mais nude, mais fechadinho, que nós chamamos isso na colorimetria, lá na fábrica, um rosa sujo, e um rosa mais claro. Um rosa mais limpo, nós chamamos de rosa limpo, rosa sujo, tá? Deixa eu ver se na linha do vermelho também tem, ó. Nós temos aqui, por exemplo, o Seduce, um vermelho limpo, que é quase aquele vermelho Ferrari, e o Fantasy, que é um vermelho sujo, tá? O vermelho sujo, tá? Então, assim, nós temos uma gama de cores. Nós temos 10 cores para lábios. Nós temos 10 cores. Então, eu vou passar para vocês, ó. Nós chamamos de vermelho limpo, vermelho sujo. Uma coisa que eu já quero falar em relação a esse limpo e sujo, perguntaram se hoje é o último dia. Hoje é o último dia. As minhas lives aqui meio-dia termina hoje. Aí temos a live do Alan hoje 21 horas lá no link fechado do YouTube. Hoje assim seria o encerramento. Eu não sei se o Alan está programando algo para amanhã ou para semana que vem, mas a princípio as lives do meio-dia terminam hoje, né, comigo, e depois o Alan vai explanar melhor para vocês às 21 horas. Então estejam às 21 horas, porque o Alan vai explicar tudo o que vai acontecer de hoje para amanhã, para a semana que vem, quais são os próximos passos. Então, essa informação, se termina hoje ou não, é com o Alan Spadoni às 21 horas, ok? Não, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando todos os dias, então às 21 horas o Alan Spadoni vai explicar todos os próximos passos. Ele vai dar uma aula hoje e aí ele vai explicar para vocês se vai continuar aulas, como é que vai ser as próximas fases, a segunda fase e tudo. É tudo às 21 horas com o Alan, ok? Vamos lá. Como eu falei para vocês, antes de eu falar das cores, deixa eu explicar rapidamente duas perguntas que vieram para mim, né? Sobre as características dos pigmentos. O que acontece? Talvez vocês saibam, tá? O sorteio vai ser no final dessa live, tá? Aguardem aí que vai ser no final da live. Talvez vocês saibam, no mercado hoje existem dois tipos de pigmento, tá? Não estamos falando de marcas, estamos falando do pigmento, o pó, tá? Saibam que o pigmento é o que dá cor, né? Ele dá cor para essa... isso aqui se chama tinta. Isso aqui é composto de pigmento, solvente, a gente chama de solvente, mas os molhantes, tá? E alguns aditivos. Então, tudo isso aqui se chama tinta. O pigmento é o pozinho que dá cor. E hoje no mercado nós temos dois tipos de pigmento. O orgânico e o inorgânico. E aí, para a sobrancelha, por exemplo, dá para se trabalhar com os dois, você tem excelentes resultados com os dois, mas para lábios... Isso é uma característica do pigmento, tá? Para lábios, nós temos que trabalhar com orgânicos, tá? Isso eu já vi vários profissionais perguntando
perguntando, não, falando e ensinando que já fizeram procedimentos com inorgânico e não ficaram satisfeitos aí quando fizeram com orgânico tiveram resultados excelentes. Aí a pergunta que veio para mim no meu direct foi o seguinte: Daniel, eu aprendi que eu tenho que trabalhar com inorgânico, porque o orgânico, por ele ser orgânico, a nossa pele vai conseguir absorver, vai conseguir, que nem alimento, vai expelir para fora, tá? Mas primeiro eu quero dizer o seguinte: sempre que você for trabalhar em lábios, tá, pessoal? Lábios, procurem pigmentos orgânicos. A nossa linha, todos os pigmentos são orgânicos. O único que é inorgânico é o branco, tá? O dióxido de titânio, ele é branco, é inorgânico, isso não muda. Em qualquer marca, não existe pigmento orgânico branco, tá? Então, esse aqui, ele é inorgânico, tá? Todo o resto da linha, ó, olha quantas cores lindas que nós temos, ó. Depois eu passo para vocês aqui, ou vocês mandam um direct para nós, que a gente fala todos os nomes, né? Entra em contato com a nossa central, são 9 cores entre rosas e vermelhos e corais, e mais o branco, certo? Aí o que acontece? Eu estou falando para vocês que tem que ser o orgânico. E por que tem que ser o orgânico para lábios, tá? Aí a gente entra numa parte mais química, mas o tamanho de partícula do orgânico, ele é menorzinha. A do inorgânico é grandona assim, tá? Para vocês entenderem. O que acontece? Quanto maior a partícula, menor a penetração. Então, se você tem partículas menorzinhas, você vai penetrar mais. E aí, um fator mais importante do que é só permear é o fator cobertura. Para lábios é fundamental nós termos um fator de cobertura muito bom, para que você, em menos passadas, você cubra aquela superfície, né, que seja os lábios. Então, um exemplo para que vocês entendam: se você colocar areia num recipiente, ela fica toda compactada juntinha assim. Aí, se você jogar água, por exemplo, até demora para passar, ela funciona como um filtro. Se você colocar pedras grandes assim, você vai ver que entre as pedras tem vãos. Não fica vãos assim entre as pedras? E aí, então, isso é como se fosse o pigmento orgânico e o inorgânico. Então, significa que a areia você cobre e você nem vê o fundo. As pedras você começa a ver os fundos. Ficou claro para vocês? Então, por conta disso, o pigmento orgânico ele é melhor. Outra coisa que é muito importante é a carga pigmentária dentro dele. Hoje, as tintas Urban Skin, elas têm a maior carga pigmentária de mercado. Tá? A maior carga pigmentária de mercado. O que isso significa? A quantidade de pigmento dentro dela é muito grande. Isso nos garante render mais, tá? O rendimento está relacionado à carga pigmentária e a quantidade de sólidos, né, que a gente pode dizer. Então, isso está relacionado a rendimento e poder de cobertura. O que é o poder de cobertura, Daniel? Você passar em menos passadas. Se você pegar uma tinta que tem poder de cobertura alto, você passa uma vez, ela cobre. Acho que vocês mulheres sabem, já pegaram aqueles esmalte que vocês passam e ele fica transparente, não pega a cor? Aquilo ali significa que tem poder de cobertura baixo. Aí você pega um esmalte de uma outra marca, você passa uma vez o pincelzinho, cobriu. Tá? Ficou claro para vocês entenderem o que é poder de cobertura? As tintas Urban Skin, elas têm o maior poder de cobertura do mercado, tá? Porque devido à carga de pigmento que tem dentro dela, tá claro? Tô vendo que tá vindo perguntas do branco e do preto. Eu vou falar para vocês, tá bom? Só entenda. Pessoal, tá falando sem áudios, tá ok? Tá ok o áudio e o vídeo aqui? Quanto tempo dura depois de aberto? Vamos lá. O prazo de validade deles depois de aberto são 6 meses, como a cinta de sobrancelha. O diluente também. São 6 meses, tá? Então ficou claro essa parte do pigmento, o orgânico. Então eu não sei se você qual é o pigmento que você usa e de qual marca, mas procure saber se ele é orgânico ou inorgânico, tá? Para lábios, eu posso falar com toda a propriedade, como químico formulador, que o orgânico é melhor sim. Não estou falando que as marcas do inorgânico são ruins. Estou falando que o pigmento, o pozinho, tá? Eu não estou falando nem de marca de tinta. O pigmento, pozinho, o orgânico, ele é melhor para lábios, sim. Ele preenche mais. As tintas depois de aberto são 6 meses, como as de sobrancelha, tá? Se não abrir elas têm validade longa, 2021, 2022, tá? A validade são muito extensas. Mas abril são 6 meses.
Em relação ao orgânico e inorgânico, que veio a pergunta para mim. Daniel, eu aprendi lá no meu curso que tem que ser o inorgânico, porque o inorgânico o corpo não absorve e aí você não vai perder o seu trabalho, e que o orgânico, por nós sermos orgânicos, né, nosso corpo ser orgânico, ele vai ser absorvido e não vai. A única coisa que é absorvida é corante. E as tintas de micropigmentação não são feitas com corante, são feitas com pigmento. O pigmento, ele é insolúvel. O que isso significa, Daniel? O que ele é insolúvel? Tanto o orgânico quanto o inorgânico, se você misturar na água, ele não se dissolve. Se você colocar ele em água, ele vai sedimentar todo profundo assim. Então, é uma característica do pigmento, ele não vai ser absorvido. Tanto o pigmento, essa informação é bem bacana para vocês, porque se instalou no mercado isso, que o inorgânico dá alergia, o orgânico não dá, que o orgânico o corpo expele. Aí falam que micropigmentação tem que ser em orgânico. Por que ela sai em 1 ano, 6 meses, lá, 1 ano e meio? Porque ele é orgânico e aí a pele consegue tirar também, é outra mentira. Se você colocar o pigmento orgânico na camada mais profunda, ele não vai sair. Hoje em tatuagens são feitas com pigmento orgânico, tá? Então não tem nada a ver. E aí eu vou explicar o porquê. O que muda do inorgânico para o orgânico? De onde eles foram extraídos. Por exemplo, o inorgânico, eles foram extraídos de minerais, lá dos óxidos de ferro, enfim, são minerais, né? Ferro, cádmio, não tem chumbo, mercúrio, os metais pesados não tem, mas eles são extraídos de alguns metais. Aí, o orgânico, eles são extraídos de compostos orgânicos, seja carvão, plantas, enfim, madeira, de vários compostos orgânicos. Só que, aí que entra o X da questão. Um foi extraído lá dos minerais, vamos chamar assim, dos minérios, e o outro dos compostos orgânicos. Só que, tanto um quanto o outro, eles têm que ser sintetizados. Nós trabalhamos com produtos sintéticos. Tá? O que é isso, Daniel? Produto sintético. Nós pegamos os produtos, nós trabalhamos eles quimicamente, então de um composto ele vira outro composto. E por passar por esse processo químico, tá, de sintetização, tanto um quanto o outro, eles acabam sendo pigmentos iguais, assim, para o nosso organismo. Ele não vai entender que ele é orgânico como alimento e nosso corpo vai digerir. Não vai digerir. Os dois viram produtos químicos, tá? Os dois, teoricamente, tá? Por que ele é um corpo estranho para o nosso organismo e ele tem que expelir? Porque o nosso corpo não está acostumado com aquilo. Tá? Então, teoricamente, os dois fariam mal, mas na verdade nenhum dos dois fazem mal. Por quê? Os dois passam por processos químicos, síntese, só que eles passam por purificações, tanto o pigmento de tatuagem quanto o pigmento de micropigmentação, eles passam por processos de purificações para ele ter o mínimo de fazer o mínimo de mal para nós. Tá? Então, fique claro que nenhum nem o outro existe esse negócio de inflamação. Daniel, o inorgânico, ele inflama mais porque ele é metal. E o primeiro que ele não é um metal pesado, tá? O que faz mal é metal pesado. Por exemplo, ferro. Se fala muito do ferro. Nosso organismo necessita de ferro, tá? Tem até uma doença que é ferratina, que é excesso de ferro no sangue, tá? Mas, em geral, se você ficar muito tempo sem ferro, você passa mal. Então, você precisa, tá? Metal pesado é uma coisa, que é chumbo, mercúrio, tá? Esses tipos de metais fazem mal, mas nem todos. E na verdade, quando você fala de um ferro, né, você tem que ver se ele é cloreto de ferro, hidróxido de ferro, enfim, depende do composto químico dele, tá? Mas que fique claro para vocês, pigmento de micropigmentação não faz mal. Quando se fala de inflamação, tem um outro fator que ninguém fala, que é muito importante, que é os outros componentes da fórmula. Aqui está muito pequenininho, vocês não vão enxergar. Mas os outros componentes da fórmula é o que gera mais inflamação do que propriamente o pigmento. E o que são os outros componentes? Tem a glicerina, o propileno glicol, a água, alguns aditivos. Aditivos é necessário para tinta, para que você tenha uma melhor aplicabilidade, traz algumas propriedades para as tintas. E tem algumas tintas de mercado que tem álcool isopropílico. O álcool isopropílico ele é altamente inflamatório.
Tá? E o álcool isopropílico, além de ser um álcool, ele não é nem o etílico. O etílico é o álcool 70, é o álcool que está nas bebidas, né? Que é o álcool etílico. O álcool etílico faz mal também, mas não tanto quanto o isopropílico. Tá? O isopropílico ele é muito forte. E aí por que se usa então, Daniel, se faz mal o álcool isopropílico nas tintas? O álcool isopropílico, ele para tinta, eu como formulador de tinta, eu amava o álcool isopropílico. Uma vez o álcool isopropílico resolveu minha vida. Numa formulação que estava totalmente instável, eu coloquei álcool isopropílico, resolveu minha vida. Só que para a nossa pele, para o nosso organismo, ele gera inflamação. Eu lembro que uma vez veio uma aluna aqui com uma tinta e ela falou assim, Daniel, cheira aqui. Eu cheirei, era álcool puro. Talvez vocês já devem ter pegado algumas tintas que é muito cheiro de álcool. E aí o que acontece? Esse álcool aí, ele gera inflamação, ok? Então se atentem a isso. Não é o pigmento orgânico ou inorgânico que traz inflamação. Tanto um quanto o outro não será expelido para... Daniel, o que acontece se não ficou? Não ficou a sobrancelha ou não ficou o lábio? Aí foi a implantação do pigmento. A sua implantação, a sua técnica não foi capaz de implantar aquele pigmento. Tanto um quanto o outro, implantado na camada correta, ele não irá sair, ok? Fique claro. Vamos lá para a parte do pigmento preto. Eu vi que veio para uma pergunta aqui, eu vou falar do preto e do branco agora, certo? Deixa eu ver se eu tenho alguma cor aqui. Talvez essa, tá? Ó, 77266, tá? Ok? Esse é o Color Index do preto. Tá vendo aqui? Para ela ficar assim uma cor suja, que nós chamamos de suja, tá? Precisa um pouquinho de preto. E não é um problema, tá? O preto, em quantidades pequenas, você nem vai ser imperceptível, como na sobrancelha também. Então ter preto sim, ter preto nos pigmentos de lábios não é um problema. Sabe por quê as pessoas... Deixa eu pegar aqui. Sabe por que as pessoas falam do pigmento preto? Porque elas acham que isso aconteceu aqui, vocês estão vendo essa foto, talvez algumas já viram essas fotos em outras lives, elas acham que por conta do pigmento preto aconteceu isso. E não é. Se você micropigmentar uma boca de preto, ela não fica assim, tá? E eu vou depois explicar o que aconteceu aqui para quem ainda não viu as lives, não acompanhou a gente, tá? Eu vou voltar aqui, tá? Então o pigmento preto não mancha a boca. Ó, olha aqui minha mão, hein? Pigmento preto não mancha a boca. Se você pegar esse aqui que tem um pouquinho de preto, olha, não mancha a boca, tá? As quantidades, eles são muito pequenas, só para dar aquela sujadinha na cor, para formar um tom mais nude, mais assim pastel, né? Então, ó, pergunta sobre alergias. Pigmento também não dá alergia. Claro que uma pessoa ou outra possa ter alergia, tá? Então as alergias podem acontecer em qualquer tipo de cosmético. Uma pessoa pode ter uma alergia, por exemplo, a pigmentos vermelhos, alguma composição, mas é raríssimo. Eles têm Anvisa, eles são hipoalergênicos, então não traz problema. Então ficou claro para vocês aí? Ficou claro para vocês que pigmento preto dentro, já vieram algumas perguntas. Se tiver preto dentro aqui, não é isso que mancha, tá? Não é isso que mancha, ó. Vocês viram aquela foto ali, né? Depois eu vou voltar àquela foto. Fiquem aqui, acompanhem essa aula aqui até o fim que você vai ver só. É muito conteúdo aqui e conteúdo importante, tá? Entenderam? O preto é isso. Pode ter preto sim na formulação. Vocês não sabem o quanto de preto tem lá dentro. É um pouquinho só para dar uma sujadinha na cor, tá? Beleza, vamos lá. Pigmento branco. Ó, as tintas Urban Skin são orgânicas. Todas orgânicas. Pigmento branco. O pigmento branco, ele é inorgânico, é o dióxido, não tem como substituir, não existe um pigmento orgânico branco, tá? Onde que nós utilizamos o pigmento branco hoje em lábios, tá? Na neutralização. O Alan acho que explicou ontem, você faz camadas, faz uma camada de laranja, você vai neutralizar, por exemplo, se um lábio tiver escuro só na região de cima, assim perto das bordas, nesses cantinhos, você vai neutralizar só onde está escuro, tá? Só onde está escuro, não vai neutralizar ele inteiro. Tem muitos lábios que são só os cantinhos que precisa dar uma neutralizadinha, então você neutraliza só onde está escuro. E se eles estiverem mais arroxeados também. Então lábios escuros e arroxeados você neutraliza
as bordas, ok? E como que você faz essa neutralização? Nós temos o Caribbean, que é o laranja, e nós temos o Blend, que é o branco, ó. Então você vai passar uma camada de laranja, sempre dilua, tá? Faz uma diluição, aquela diluição que ela passou de 20 gotas, umas 2 gotas de diluente. Pode até diluir um pouquinho mais na neutralização, umas 3 gotas, ou você reduz para 10 gotas de tinta e 2 de diluente para fazer neutralização. E aí depois você faz uma camada de laranja, limpa, aí você faz uma camada de branco, tá? Daniel, o branco vai fazer mal? Não. Sabe por que não vai fazer mal? Primeiro, você vai só superficialmente, você não vai pintar de branco, tá, pessoal? Neutralização é superficial só para quebrar aquela cor escura. E outra coisa, um pigmento rosa. Vamos supor, hoje existe no mercado pigmentos rosa, tá? O rosa puro. Mas o que forma a cor rosa? Se você pegar vermelho com branco, vermelho e branco forma rosa. Então significa que essa cor aqui, ela é composta com branco. Todas as cores de pigmento para lábios e até de sobrancelhas, existe o pigmento branco dentro dele. Então não vai fazer mal você fazer uma camadinha de branco. Vocês concordam comigo? Se tem pigmento branco aqui não faz mal, por que eu para fazer uma camadinha de pigmento branco vai fazer mal? Não vai. E aí você vai neutralizar, claro que você não vai pintar de branco, tá? Não vai pintar de branco. E aí você faz uma camadinha de laranja, uma camadinha de branco, e depois você entra com a cor que você elegeu, seja ela rosinha, seja coral, ó, deixa eu pegar aqui um coral, seja ela vermelha, ó, vermelhinha, que bonito esse aqui, ó. Eu gosto muito, quer ver, desse aqui, ó, do Glam, que ele é mais alaranjadinho, ó. Um rosinha, deixa eu colocar assim, ó. Um rosinha no meio, um mais vermelho e um mais coralzinho. Dá pra fazer, entendeu? Ficou clara essa parte de neutralização? Do pigmento preto, esqueçam isso, façam. E eu vou chegar naquela parte porque aí ficou escura. Façam direto, laranja e rosa não fica. Não entendi aqui. O branco ajuda muito para corrigir na neutralização, exato, tá? E vocês vão fazendo camadas, tá? Camadas. Só vai neutralizar na região que está escura, ok? Bom, no mesmo dia. Você pode, isso é um detalhe muito importante do mesmo dia. É bom, algumas perguntas aqui eu consigo ler, algumas eu não consigo. Eu peço desculpa se passou uma pergunta e eu não consegui responder. Porque a hora que eu estou falando aqui, eu estou olhando para a câmera e eu não vejo as perguntas. Às vezes eu bato um pouquinho do olho aqui e vejo. É necessário passar o branco? Ajuda. Vai facilitar muito a sua vida se você fazer uma de laranja e uma de branco. Se você não dá para fazer só com laranja, mas o branco ajuda. O branco tem um poder de cobertura muito alto, tá? Em relação a fazer no mesmo dia, nós vamos chegar naquele ponto lá daqueles lábios escuros e aí eu falo para vocês, para lábios negros, e a maioria de neutralizações são em lábios escuros e lábios negros, nós temos um tempo para que você de procedimento. Se você estender demais, gera uma lesão e acontece aquilo ali. Antes de eu falar, eu quero finalizar com aquele tema ali dos lábios negros. Eu quero mostrar para vocês tem diferença sim do pigmento de tatuagem, tá? De tatuagem, ele é específico para uma permeação maior, tem que ser o de micropigmentação, tá? Os equipamentos são diferentes, as técnicas são diferentes, agulhas diferentes e a tinta de micropigmentação ela foi desenvolvida para micro e a de tatuagem para macro. Às vezes você olha lá, tem os mesmos componentes, mas não tem a mesma quantidade dentro. Um permeia mais, o de tatuagem é muito líquido, espirra tudo na agulha, tem N características assim, ó. Vamos lá. Eu vou recapitular agora, eu vou fechar os comentários aqui rapidinho. Eu vou recapitular o que o Alan falou ontem para que vocês tenham noção no visual agora e vocês anotem, vocês podem tirar print. Essas fotos aqui estão no Instagram do Alan, tá? Eu peguei lá do feed dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá, ou senão vocês printam a tela agora. Ó, ele não falou que os tons mais rosadinhos, né, para peles mais clarinhas, mais pálidos. Olha que tom lindo. 10 gotas de Kiss, o Kiss é um rosa, ó. O Kiss é um rosa, então ele prevaleceu a quantidade de rosa. Ele colocou o Dance,
O Dance ele é um pouquinho mais coral. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê o Dance? O Dance. Ah, não, o Dance também é um rosinha, ó. Ó. O Kiss é um rosa mais fechado, o Dance um rosa um pouquinho mais... ó, 10 de cada, então por isso que ficou bem rosinha. E aí ele entrou com 5 gotas de Glam, tá? Que o Glam é o mais alaranjadinho, tá? Então olha que legal, os efeitos que dá. Daniel, vamos perguntar, Daniel, eu sei que os comentários estão fechados assim, mas eu posso usar, por exemplo, o Kiss puro? 20 gotas de Kiss e 2 de diluente? Pode. Tá? Vai ter um resultado sensacional também, mas você pode fazer as misturas entre eles. Esse é um tom mais rosado. Olha aqui um tom que ele tá assim mais avermelhadinho e meio coral, mas por quê? Ele entrou com 15 de Seduce. O Seduce é um vermelho, só que ele entrou com o Naturale. O Naturale é um rosinha, e olha que cor sensacional, mas prevaleceu mais o vermelho. Cabe também em peles mais clarinhas? Cabe, só não pode ficar muito marcadão, vermelhão numa pele mais clarinha, ok? Se vocês quiserem, vai printando essa tela ou essas fotos estão lá no feed do Alan, nos posts dele, tá? Olha esse aqui, que sensacional também. Aqui ele fez uma mescla de Seduce, ó, olha que lábio lindo, né? Seduce com Kiss e colocou 3 de diluente, ó. Seduce, deixa eu pegar o Kiss aqui. O Kiss. O Gustavo tá aqui, ele quer fazer o sorteio, gente. Vocês querem o sorteio também? Não, eu tava posicionando essa travesseira, Olha, essa almofada, porque olha, ela é tão linda. Aí, ó a almofadinha. Daqui a pouco o Gustavo vai aparecer para vocês aqui, tá? Vai dar um show de sorteio aqui, porque o cara manja dos Paranauê aqui. Vamos lá. Ó, Seduce e Kiss. Olha que cor que bonita que ficou. Ai, Daniel, agora eu quero um tom mais avermelhadão. Ó, esse aqui não tá a receitinha aqui, mas aqui é uma mistura de Seduce, que é um vermelho já forte, e um pouquinho do Fantasy, que é um vermelho mais... O Fantasy é um vermelho bem forte, tá? Trabalhar com o Fantasy às vezes é um pouco mais, não digo perigoso, né? Porque se você tem a técnica ideal, peso de mão, você faz excelentes resultados. Deixa eu ativar os comentários de novo aqui, ó. Então, para recapitular, os tons mais rosinhas para as peles mais clarinhas, lábios nudes mais pálidos, os corais pega até um pouco para o masculino, um outro tipo de estilo, e os vermelhão muito marcado cabe mais para uns lábios mais escuros e tal, porque se você entra com aquele vermelhão marcado numa pessoa muito clarinha, fica muito destacado. E nos lábios negros mais escuros, é difícil o pigmento rosa pegar. Isso é importante para vocês. Às vezes, o pigmento não tá pegando direito, você tá com a técnica, com a mão, tudo muito boa, porque você elegeu uma cor muito clara. Se você eleger uma cor muito clara, você tem problemas, tá? Então, se atentem a isso, ao tom que você vai utilizar. Um lábio, por exemplo, como eu, um tom de pele como eu, não dá para entrar com rosinha, não vai pegar direito, tá? Então você precisa eleger um tom de cor um pouquinho mais escura. Se você fez uma primeira vez e não pegou direito, eleja uma cor um pouco mais escura, ok? Entenderam o lance dos tons, tá? Cambia, nossa, tá vindo umas em espanhol aqui, me ajuda aqui, Gustavo. Deixa eu pegar a técnica, outra marca, somente posso aplicar essa técnica com outra marca ou somente o Burn Skin? Eu não conheço as outras marcas, os tons das outras marcas, mas você pode trabalhar com qualquer tinta, tá? Mas assim, você entender o conceito dos rosinhas mais para um lábio mais claro, os corais para um lábio médio e masculino, e os tons mais vermelhos para, né, os fototipos mais altos, isso aí vale para qualquer marca. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sobre os tons, sobre o orgânico e inorgânico, sobre o branco, sobre o preto. Se tiver preto, não se tem problema. Fala sobre ângulos. O ângulos é mais com a parte do Alan, da técnica, tá bom? Lábios masculinos, nós procuramos sempre tons corais, não um tom muito marcado, porque um lábio masculino, mesmo que a pessoa seja homossexual ou tal, não é interessante ficar muito marcado, muito visível, entendeu? Então a gente entra num coral, às vezes um rosinha, faz uma mescla entre rosinha e coral, fica sensacional. Média de procedimento de 40 a 50 procedimentos, tá? Por tubinho, então você vai ter vários tubinhos, você vai fazer procedimento. Quantos ml? 15 ml, que é ela sensacional, obrigado. Diga pro Alan que ontem foi demais, exatamente, foi demais.
Vou dar esse recado para ele também. É tá? que vocês não sabem o que esperar hoje, Ixi, né? ó, eu não sei, viu? A equipe do marketing aqui que faz todas as coisas, eu fico só nos bastidores aqui sem saber de nada. Falou que vai ser melhor que ontem, então eu não perderia por nada hoje, né? Com certeza. A pele negra tem alguma indicação? Vamos falar da pele negra? Tem sim. Assistindo a live em curso, né? Deixa eu ver aqui. Temos um tempinho ainda, tá? O kit já vem com diluidor? Não vem, tá? Mas quando você adquirir o seu kit de tintas ou se você pede o diluente é baratinho, tá? Ele vem 30 ml, ele vem bastante e ele é bem baratinho. Você troca alguma agulha quando muda de cor? Não, se você estiver fazendo o mesmo lábio não precisa trocar agulha. Obrigado pela tradução aqui do espanhol. Minha amiga aqui me ajudou. Eita, que live apaixonada, obrigado. Vocês estão mandando materiais para as aulas? Eu acho que é isso, né? As coisas que for mandar é hoje, né? O Alan vai explicar tudo para elas, né? O Alan vai explicar material, tudo que a equipe preparou para vocês, o Alan vai explicar hoje às 21. Já tem uma postagem. Olha lá, olha. Dá uma olhadinha aqui. Que já está explicando como vai ser enviado o material, tá? Como vocês solicitam. É só vocês entrarem, é o último post que nós colocamos, tá? É tudo isso após a live. Ok. O valor do pigmento, para quem queira adquirir pigmento, saber de condições e tal, manda um direct aqui no Instagram do Alan, tá? Ou se você tem o número da nossa central lá, pode mandar lá. Ou Espadone Skin, tá? Que live você achou? Obrigado eu, né? Por vocês estarem aqui. Hoje o Daniel tá inspirado. É o Denis. Ô louco, estamos aqui entregando conteúdo para vocês, né? E para os Estados Unidos, enviamos para todos os países, agora com Covid, às vezes demora um pouquinho mais, mas vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a América do Sul, aqui os países vizinhos, nós entregamos. Quais são as cores coringas para começar a trabalhar? Tá? Eu não sei se o Alan explicou sobre as cores, mas o ideal é você ter um vermelho, um coral e um rosinha. Aí entre eles você faz as mesclas, tá? Obrigado, eu que agradeço, tá? Entrega para a Itália, entrega na Itália, entrega na Europa. Posso usar o branco em pele clara? Pode, mas a pele clara você não vai precisar. Muito difícil você ter que neutralizar uma pele clara, tá? Deixa eu tirar essa foto aqui, porque aí eu consigo... Eu tô de camiseta branca, eu esqueci desse detalhe, cara. Outro dia eu fiz uma live de camiseta branca, você não vê os comentários, porque o comentário vem branco. Aprenda isso aí. Quando você der essa dica de live, não usa camiseta branca. Para quem faz live aí também, fica a dica. Não coloque camiseta branca, Os comentários ficam ruins de ler. Tá? Põe preto, vermelho, enfim, tá? O Gumba, que é o cara do marketing aí, ele pode dar essa dica aí para quem pedir. Camiseta branca não rola. A live fica no Telegram? Não, fica só no IGTV. Quantas passadas de laranja e branco? As passadas que determina é a sua mão. Às vezes você vai passar uma, vai passar duas. Não se atente ao número de passada. Se atente no visual. Neutralizou, já cobriu aquela parte escura? Para. Olha, que pergunta muito interessante que você fez para me conectar com o que eu vou falar agora. Se você tiver uma cor, seja ela qualquer, você preparou sua cor, seja pura ou misturada, você consegue tons diferentes pela quantidade de passadas. Então tem que ser muito no visual, seja em sobrancelha, em shadow, por exemplo, ou em lábio. Se você pegar essa cor aqui e passar mais vezes em cima, fica mais escuro. E se você passar menos vezes embaixo, vai ficar mais claro. Então a quantidade de passadas, ela é importante para determinar a cor, tá? Às vezes não tá pegando direito, é porque você passou, não que você passou poucas vezes, mas é o peso de mão, a agulha que é importante, a máquina, tem alguns fatores para isso, tá? Então, quanto mais vezes você passar, vai subir no tom daquela cor. Então, você tem que se atentar a isso também, tá? Bom, deixa eu falar para vocês, para a gente logo ir para o sorteio, rapidinho aqui. Aprendi que as passadas de laranja é até a parte escura puxar para avermelhar, até neutralizar. Tá? Você vai ver que vai cobrir um pouquinho. E com o branco ajuda demais, tá? Faz uma live com o Barros. Nossa, meu amigo Barros, cara, gostei demais de capilar aqui. Nós vamos fazer, hein, Barros? Falar sobre capilar. Vou chamar você pra gente fazer essa live. Bocas claras com manchas brancas. As manchas brancas, elas cobrem naturalmente, tá? Você não precisa neutralizar manchas brancas. Você só vai neutralizar manchas escuras, tá? Daniel Cefera, obrigado. Sorteio vai chegar. Laranja, neutraliza os lábios, pode usar na sobrancelha. É isso.
O laranja de sobrancelha você usa nos lábios. Então, se você já usa o nosso Caribbean de sobrancelha, você tem o kit lá de sobrancelha, é o mesmo laranja, tá? Para fazer a neutralização de lábios. Ó, vi umas perguntas muito boas. Tebori para labial, eu vi que se usa muito pouco, algumas pessoas têm umas técnicas assim, mas nós indicamos aqui o dermógrafo. O dermógrafo vai pigmentar muito melhor, a implantação do dermógrafo é melhor, o Tebori faz microcortes, tá? O branco eu faço mistura com laranja, não, você pega 2 batoques, tá? Um batoque com o branco e um batoque com laranja. Aí você passa uma camada de laranja, limpa, uma camada de branco. E assim vice-versa até cobrir, tá? Camadas superficiais, tal, não é algo... Tem uma do Canadá aqui, você daqui tá entendendo eu lá? Dani, faz uma live no seu Instagram, eu vou fazer. Eu fiz algumas lives lá, todo mundo tá me seguindo aqui? Segue eu lá para depois a gente fazer live no meu Instagram, tá? Qual o melhor dermógrafo? Eu falei sobre dermógrafo ontem, acho que tá no IGTV, a live de ontem. Aí nós falamos sobre dermógrafo. A Michelene Cefera, obrigado Michelene. Michelene, grande amiga, e fez vários cursos conosco aqui. Agulha de quanta ponta? Uma ponta. Vitiligo aplica tom direto? Sim. Manchas brancas, cobre direto, tá? Vitiligo tem que estar estabilizado. Nós falamos também sobre isso ontem, tá? Deixa eu falar agora sobre um assunto muito importante, tá? Ó, muito importante. Eu vou desativar os comentários aqui 2 minutos só para vocês verem melhor essa foto. Já volto os comentários. Vocês façam perguntas. Ó, o Gustavo tá olhando aqui e falou: que é isso, Daniel? Que fizeram aqui? Tá? Pessoal, isso é muito sério que eu vou falar agora, tá? Prestem muita atenção. Eu recebi vários casos. Recentemente eu recebo casos como esse. E no início, quando começamos a receber aqui na escola esses casos, a gente ficou preocupado porque assim, a primeira coisa que as pessoas pensam que aconteceu aqui foi a tinta que manchou, certo? A primeira coisa que as pessoas falam é a tinta manchou. E aí veio várias alunas: Daniel, tem pigmento preto aqui dentro da tinta que eu vi o Color Index. O pigmento preto manchou a boca que eu fiz. E eu já falei aqui no começo da live, o pigmento preto que tem aqui dentro, que é muito pouquinho só para sujar aquela cor, ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele não tem força para fazer isso, tá? Se fosse assim, ia manchar todos. Imagina esse rosinha aqui, que eu faço em lábio pálido, não faz isso. Aí no lábio negro aconteceu. Aí nós fomos estudar, como ela sempre fala aqui, nós temos farmacêutico, nós temos dermatologistas, a gente tem médico, tem eu como químico, nós temos um corpo técnico muito gabaritado para buscar informações. Aí na tinta eu falei: é impossível a tinta estar fazendo isso. O que nós fizemos? Fomos atrás do farmacêutico, do biomédico e do dermatologista. E aí o Maurício Pupo, que talvez vocês conheçam, nós tivemos uma aula sensacional com ele sobre o que aconteceu aqui. Os lábios negros, né, a pele negra, né, as pessoas negras, elas têm mais melanina. O melanócito dela produzem mais melanina. E nós temos melanina nos lábios também. Quando nós sofremos uma lesão, o nosso corpo entende que ele precisa se proteger. E a melanina, ela é uma célula de proteção, seja ela proteção solar. Por que as peles negras sofrem menos com o sol? Porque a melanina protege. Então nós temos um fator de proteção e nos lábios também temos esse fator de proteção. Quando há uma lesão, o nosso corpo entende que ele precisa se reestruturar, ele precisa trabalhar para que se proteja mais. E aí os lábios escuros e negros, ele tem melanócitos, produz mais melanócitos e ele joga melanina. Então isso aqui é uma hiperpigmentação do nosso próprio corpo, gerado por conta de uma lesão. Gente, olha como é importante o que o Alan vai ensinar para vocês hoje. Vai ser a live de hoje, vocês não podem perder com certeza, porque quão importante é o método. O que é o método? É a técnica, o como você trabalhar, é o que o Alan está ensinando para vocês. Por quê? Se você pegar e não tiver o método, se você não trabalhar com o dermógrafo na velocidade certa, o dermógrafo ele é muito importante, eu falei ontem, se você tem agulhas que trepidam, o dermógrafo trepida, machuca demais aquela boca, lesiona, tá? E claro que também um dos fatores mais importantes que eu diria que vou falar assim, de 80% a 90% mais importante do que tudo que tem em torno é o peso da sua mão. Se você vir com o peso de mão ali, ó, machucando, ou se você ficar passando e insistindo demais, tal, você gera uma lesão, né, que a gente chama de uma lesão aguda, que machuca demais, aí você gera esse tipo de lesão.
Ficou claro para vocês? Então, não foi tinta que fez isso aqui nessa pele, nesse lábio. E aconteceu vários casos, não foi um caso só. E aí a gente começou a estudar e viu que só em lábios negros que estavam manchando. E aí o Maurício explicou pra gente, é uma hiperpigmentação por conta de uma lesão. E aí, recapitulando, que uma menina perguntou, eu faço a neutralização e o procedimento no mesmo dia? Ó, eu vou dizer o seguinte para vocês, se a neutralização for rápida, pode fazer sim. O que é rápido? Ali 10, 15, 20 minutinhos. Agora, se você se estender numa neutralização como quase o tempo de fazer uma micro, eu colocaria a micropigmentação daqui 30 dias. Por quê? Em lábios negros, conversando com o Maurício, o ideal é não se estender muito. É no máximo 2 horas e meia naquele lábio trabalhando e com a mão. Às vezes também em meia hora você pode fazer um estrago se tiver com a mão pesada. Mas se você tiver com a mão calibradinha, seguindo o método que o Alan vai passar para vocês, com a técnica correta, umas 2 horas e meia. Ah, Daniel, mas a velocidade do dermógrafo, se estiver muito rápida, vai machucar. Outra coisa, Daniel, eu tô com a mão leve, eu tô com a velocidade ideal, eu não posso passar de 2 horas, só que o excesso de tempo também trabalhando, também gera lesão, que vai machucando aos pouquinhos. É como se fosse um raladinho que fosse vindo acontecendo aos poucos. Então o excesso de tempo também é um problema. Então se você tiver que neutralizar e você viu que vai passar de 2 horas e meia, eu já vi casos, teve pessoas que falou para mim, eu não faço lábios em específico, então não sei o tempo, mas eu vejo que o Alan termina rapidinho, porque ele tem a técnica, a mão muito boa. Mas eu já vi pessoas que demoram 3, eu já vi uma menina que falou que demorou 5 horas nos lábios. Imagine 5 horas para aquela cliente e para ela micropigmentando ali. Se fosse um lábio negro, ela tinha com certeza feito um estrago, tá? Então lábios negros tem que ter o método, o Alan vai passar o método para vocês, para que não haja esse tipo de problema. Eu quis mostrar isso aqui para vocês porque a maioria das pessoas acham que isso aqui é tinta, que é a tinta que fez isso aqui, e não é. Olha o quão importante é você ter o método, você ter a técnica, para que você não corra esse risco de fazer problemas como esse, tá? Então, recapitulando o que o Gustavo falou, tem tanta surpresa hoje, vai ter tanto conteúdo que ela vai entregar hoje, né? Ele falou na live de ontem que não tem hora para acabar hoje à noite, então vocês vão se surpreender com o que o Alan vai trazer para vocês. Mas eu queria trazer essa informação aqui por conta de vocês acharem que isso aqui é tinta. Não é tinta, tá bom? Deixa eu abrir os comentários aqui. Tá? Deixa eu tirar aqui essa foto. Aí fica aqui, eu não consigo ler que tá branco, mas vamos lá, tá? Ficou alguma dúvida pra gente ir pro sorteio? Como eu falei, isso aqui é uma aula que é extensa, mas deu pra gente falar do lance do orgânico e não orgânico. O orgânico, ele é fundamental, tem que ser orgânico para lábios. Falamos lá de relação de alergia, que nenhum dos dois dá alergia, todos são feitos para nossa pele. A live vai ficar salva, a gente está salvando. Outra coisa, nós falamos também sobre os tons de cores. Os tons mais rosadinhos para as peles mais clarinhas, mais nude, para não ficar visível, marcado, tá? Outra coisa, corais para tons médios, homens, masculinos, entra um pouco mais coral, e lábios mais escuros pede cores mais intensas. E claro que se você também pegar um lábio muito escuro, uma pele muito escura e entrar com um rosinho, às vezes não pega. Então o seu procedimento não fixa porque você elegeu a cor errada. Então você tem que entender um pouco disso aí também, tá? Você fez e não pegou direito, eleja uma cor acima para a próxima. Quantas sessões de neutralização? O quantos você achar necessário. Tem que quebrar aquele efeito escuro. Mas uma neutralização só é suficiente, tá? Qual o melhor dermógrafo? O melhor dermógrafo a gente falou ontem. Nós temos o S-Hero e o S-Macan. São 2 dermógrafos sensacionais. Se vocês tiverem dúvidas sobre produtos, os dermógrafos que nós temos, as tintas e os valores, obrigado por falar sobre essa hiperpigmentação. Top demais, verdade, né, Denis? Então, qualquer dúvida sobre dermógrafo, agulha, tintas, quais são as cores que nós temos e os valores das cores, se você monta um kit, tem desconto especial e tal, manda um direct aqui que a equipe vai captar, vai mandar todas as informações para vocês, tá? Tipo de anestésico também pode causar uma queimadura química. Anestésico não, é camadas muito superficiais. O anestésico você passa primeiro, oclui, depois limpa. Você pode repassar o anestésico, mas você não deixa por muito tempo, tá? O anestésico não. Suas explicações são esclarecedoras, beleza. Aqui, ó, o Jonathan já mandou aqui de novo o número da central. O Jonathan sempre me ajudando aqui, ó, que fica fácil, só de eu fixar aqui.
Se vocês querem saber de produtos, tintas, essas cores maravilhosas, o branco, o diluente, tá? O diluente ele serve para permear mais, você vai ter melhores resultados usando o diluente sim, tá? Posso neutralizar e na mesma cor no mesmo dia? Pode, mas como eu acabei de falar, cuidado com o peso de mão, cuidado de se estender muito em lábios negros para não acontecer aquele problema que eu acabei de mostrar aqui, tá bom? Agulhas e tal, cada profissional faz com um tipo de agulha, eu não posso falar aqui para vocês se é uma ponta, 3 pontos, 5 pontos, porque vai a técnica e o método de cada profissional. O Alan vai explicar melhor para vocês, depois tem a segunda fase, enfim. O Alan vai explicar tudo para vocês sobre técnica hoje à noite e ele vai trazer muitos conteúdos para vocês, ok? Meu Instagram, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu não vou conseguir fixar 2, deixa eu colocar aqui. O meu Instagram para que vocês tirem dúvidas comigo lá também. Calma aí. Só um minutinho. Esse é meu Instagram, se vocês tiverem mais dúvidas, manda lá, é mais fácil às vezes tirar essas dúvidas comigo, mas com a técnica vocês mandam com o Alan, mais parte de colorimetria, cuidados com a pele, cuidados pré, cuidados pós, anestésicos, vocês podem tirar essas dúvidas comigo, tá? O telefone vou fixar também já, tá? Manda um direct também se você precisar. E aí, ou depois me manda um direct aqui pro Alan que a gente manda o número do WhatsApp para vocês, mas o número é 11 9 8435 4442, tá bom? Esse é o número da central. Outra coisa também, pessoal, se vocês perderam alguma parte da live, quem entrou depois vai ficar salva, você vai lá acompanhando no decorrer da live que você vai ver todo o conteúdo novamente. Vamos pro sorteio? Porque senão vai acabar nosso tempo aqui. Agora o Gustavo vai explicar primeiro para vocês as regras do sorteio. São 2 sorteios, né, Gustavo? São 2 sorteios. 2 sorteios, ele vai falar quais são os prêmios, tá? Deixa eu ver se agora eu vou fixar aqui. Pronto, fixei o número da central aqui, ó. 8435, quem já anotou? Não, mas aqui... Não, aqui tá errado esse aqui. Deixa eu tirar. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber de produtos para a gente não perder tempo aqui, o meu Instagram também é Daniel Souza, Daniel Souza, _SSR, e o número da central, se não pegou, manda um direct aqui que a gente manda para vocês todas as informações, tá? O direct é muito fácil de vocês trabalhar. Agora, a Poli tá lá fazendo a parte de doação, que nós postamos, eu estava lá, vim para cá para fazer a live para vocês. Então a Poli tá lá em outra ação e hoje eu estou com o Gustavo. Ele vai explicar os prêmios, as regras e a gente vai seguir pro sorteio aqui, tá bom? Agora é com o Gustavo aqui, ó. Um bom dia para vocês, meninas. Um ótimo final de semana. Estamos chegando aí na quinta-feira. Queria falar que esse sorteio, como os outros, nós vamos sortear 2 pessoas. Uma vai ganhar um dermógrafo, a Esmacan, e uma vai ganhar um kit de 5 cores da Urban Skin, tá? Então nós vamos sortear primeiro as tintas e eu vou fazer a validação aqui do perfil para ver se está cumprindo todas as regras e depois nós vamos ao dermógrafo, isso. Beleza? A tinta é primeiro? A tinta é primeiro. Tá primeiro é os 5... Para ficar claro, porque a gente estava sorteando teoricamente os outros prêmios primeiro e depois a tinta em segundo. Tudo bem. Não, o que importa é o que nós falarmos aqui, tá? Para depois não ver qual que vai ser. Vai, para ficar claro. Tintas. Tinta, ó, pessoal. Primeiras são as tintas. Primeiras é a tinta, tá? Claro, tá gravado aqui. Depois o dermógrafo. Ó, tá? Para vocês olharem. Tem 6.137 comentários. Gustavo, você que faz parte aí de toda como que eu posso dizer, não a estruturação que você está aí com a Alan, que vocês estão preparando esses conteúdos, dá uma explanada do porquê que elas têm que estar aqui hoje, assim, hoje à noite não pode, né? Se já foi sensacional toda essa semana, né? Vocês estão me ouvindo, né? Só fala assim, você não vai falar o que vai ter, eu sei que não pode, né? Mas... Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que tudo que você começa, você termina. Isso é muito importante, porque o Alan, ele fez um processo, ele fez uma metodologia que começou há muito tempo atrás, já informando vocês, o processo da live e hoje. Então hoje é um dos dias principais para você estar aqui na live. Ele vai mostrar
técnicas para vocês ganharem dinheiro com a microlabial. Então, pessoas de sucesso são aquelas que terminam o que começam. Então, se vocês estão aqui, vocês estão determinadas, só falta hoje, vocês vão pegar um conteúdo riquíssimo. Você está vendo toda essa estrutura que nós estamos envolvendo, estamos mexendo com várias equipes de câmera, várias equipes de produção mesmo. Então, o Ale, ele preparou algo surreal para vocês. Exatamente. Vocês sabem que ele não brinca, que ele faz a coisa para transformar a vida de cada uma de vocês. Ele escuta, ele pega o direct, ele lê o direct, ele vê o que vocês querem, a necessidade de vocês, para que mude a vida e faça as coisas acontecerem. Então, use isso como propósito. Quem começa, termina, entra nesse processo e vai até o final. Daqui a pouquinho vocês vão estar recebendo o link da aula. Então vocês peguem, compartilhem, mandem para as pessoas. Sabe aquela pessoa que está parada? Porque nessa pandemia tem muita gente que está com algum tipo de problema, está angustiada, está frustrada. Manda o link. O Alan, ele toca no coração, ele mexe com você com a verdade. É uma verdade muito incrível. Então, pessoas de sucesso terminam aquilo que começam, tá? Então, vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio. Deixa eu pegar o celular aqui pra gente virar e fazer o sorteio, tá? Tá ok. Aí que vou soltar aqui que você... Primeiro é a tinta, né? Primeiro é a tinta, tá, pessoal? Sensacional. Receberam um conteúdo legal de colorimetria, top. Cuidados com os lábios negros. O Alan vai falar depois sobre aí a técnica é com o Alan, mas para vocês entenderem que não é a tinta. Vamos lá. Agora eu vou virar a câmera aqui, o sorteio, tá? Vamos lá agora, dedinhos cruzados, ó. 3, 2, 1. Sorteou. Delgado Jaina. Dá para subir um pouquinho aqui só para aparecer direito? Aqui a barrinha. Isso, aí, ó. Já achou aqui. Delgado. Vamos dar uma olhadinha no perfil. Já achou aqui. Já perdeu o kit de tinta. Porque já compartilhou. Não compartilhou. Olha, compartilhou, mas não tava com a foto. Com a foto, ó, pessoal, não tá com a foto. Já, infelizmente, já foi. Vamos para a próxima. Vai lá. Kit de tinta agora. Jana H. Valentim. Já vi que tem a foto. A foto tem, ó lá. Ó, a foto tem. Vê se compartilhou, vê se marcou 5 amigas lá. Tem que ver também, né? Uhum. Ai. Compartilhou. Ufa, no último. Último. E vamos ver se esse marcou. Você marcou 5? 1, 2, 3, 4, 5. Boa. A Jana, dá um print. Tem como dar um print lá? Da tela pra salvar ela, né? Pra salvar que ela ganhou. Ó, já deu um print da tela aqui. Então, a Jana H. Valentim, não sei se ela está na live, ela ganhou um kit de tinta, tá? Deixa eu só mandar aqui. Marcou, vê se marcou. Marcou sim. Boa sorte, já ganhou, tá? O Gustavo já tá colocando aqui já o print, ó, pra que nós vamos entrar em contato com ela, tá? Beleza. Vamos agora pro AS Macan, né? Isso. AS Macan, o dermógrafo. Esse é o queridinho do Brasil. Eu só gosto de trabalhar com ele, viu? AS Macan, vai. Vamos que nós temos 2 minutos, Gumba. Vai. Jéssica Santana P1000. Jéssica Santana P1000. Vamos lá. Se caso precisar, a gente abre outra live, mas vamos ver. Aqui. Já está com o loginho, marcou as 5 pessoas. Compartilhou também. Vamos só ver aqui nos stories. Vamos ver se aqui, ó. Olha, o Marcos Belucci. Estava na live. E aí, compartilhou. Só confere lá se marcou as 5 amigas. Senão. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pronto. Perfeito. A Jéssica. Gente, parabéns às ganhadoras. Parabéns vocês que estão aqui na live. Parabéns a vocês que se entregaram nessa semana de conteúdo. Parabéns para vocês que estão fazendo acontecer. Entendeu? Né? Como o Gustavo falou, vamos terminar tudo que a gente conversa. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Então, se a gente quer almejar mais, a gente tem que fazer. Enfim, temos 1 minutinho aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo, com o Gustavo, que estão participando dessa live. Quero desejar um belo dia para vocês, que seja abençoado. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, manda um direct para mim no meu Instagram, manda um direct aqui para a equipe do Alan, que nós vamos ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Então, nós
só para recapitular, hoje às 21 lá no link fechado do YouTube, o Alan vai trazer todas as informações para vocês que ainda não vieram e vai dizer os próximos passos para vocês, tá? Um lindo dia para vocês, fiquem com Deus, um beijo. Manda um beijo aqui para elas, aqui, Gustavo. Muito obrigado, um beijo, até hoje à noite. Vai ter algo que vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Pensa nisso. Nos encontramos às 21 horas junto com a Lei Spadoni. Tchau.